Está acabando, né, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, então, para não acabar logo assim, eu vou dar uma segurada, tem mais umas 3 pontos aí em Corinto, depois nós voltamos para lá. Evangelho de João, capítulo 12, nós estaremos considerando a partir do versículo 20 até o 32, mas por enquanto eu estarei lendo apenas o 32. João 20, João 12, de 20 a 32, mas somente o versículo 32 por enquanto diz assim, eu estou usando a versão RA. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Vamos ter mais uma palavra de oração. Soberano Deus, nós te agradecemos por mais esse momento, te louvamos, ó Pai, te bendizemos, pois o Senhor é o Senhor da nossa salvação, é o Senhor que nos trouxe para ti, é o Senhor quem tem nos preservado em ti, e por isso nós te louvamos. Te agradecemos pela igreja, ó Pai, por toda a bênção que o Senhor tem derramado, ó Deus, e pela tua palavra que podemos nos reunir para compartilhar livremente. Pedimos a direção do teu Santo Espírito, ó Pai, ele mesmo que inspirou a tua palavra, quem usou homens para escrevê-la, ó Pai, e nós sabemos que nós estamos diante da tua palavra que é bem maior do que nós podemos entender ou compreender, por isso pedimos a direção do teu Santo Espírito para que ele traga ela à nossa mente, ao nosso coração, transforme a nossa vida, o nosso ser, para que cada dia nós possamos estar mais parecido com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado seja seu santo e eterno nome, no nome santo de Jesus. Amém. Pois bem, no capítulo 12 aqui, do Evangelho de João, Jesus ele está, como na maioria das vezes, né, ensinando. Então, ele está no momento aqui quase que final, né, do seu ministério terreno, partindo para aquilo que nós chamamos da paixão de Cristo, né, o momento em que ele começa a cumprir ali toda a profecia da sua morte e indo até a ressurreição. E aqui, a partir desse texto aqui, principalmente aqui no Evangelho de João, dessas palavras de Jesus em diante, é praticamente aonde ele toma o rumo aí para ir para a cruz. E ele diz assim no versículo 32, eu, né, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Hoje fica bem claro para nós que conhecemos a história que Jesus está falando do momento ali da sua crucificação, o momento em que ele seria crucificado, então seria levantado ali na cruz aqueles que o levariam à morte. Esse momento também, o próprio Jesus nos ensina que no Antigo Testamento houve um simbolismo, houve algo que simbolizou o que aconteceria nesse mesmo momento, que foi o momento em que a serpente foi levantada ali no deserto para curar aqueles que estavam sendo atingidos pelaquela praga naquele momento. Então Jesus ele compara essa serpente que foi levantada ali de bronze, né, por Moisés no deserto, com o momento em que ele seria levantado na cruz. O que esses dois momentos têm de sinônimo aí, né, de parecido? Os dois momentos estavam ali indicando que algo estava trazendo novamente a vida, tá? Então, várias daquelas pessoas lá no deserto estavam sendo mortas, né? Não tinha cura para aquela praga que estava atingindo o povo, foi algo que Deus mandou para castigar o povo, e aí Moisés roga lá a Deus e Deus dá uma direção para ele, faça uma serpente de bronze, coloque-a numa estaca e levante ela. Todo aquele que
olhar para a serpente, será curado. Tá? Então, e aí nós sabemos que no mesmo patamar aí, mas um pouco bem mais amplo, a nossa salvação está ali através do Jesus crucificado. Então, todo aquele que olha para Cristo com fé, crendo que aquele sacrifício foi por nós, crendo que Jesus foi levantado ali na cruz, assumindo o seu lugar, também é curado, também é salvo, também é trazido novamente à vida. Pois bem, Jesus, ele está ensinando isso aqui, e isso é parte de algo que ele começou a dizer, por um motivo, tá? E qual é esse motivo? Versículo 20 ali. Ora, entre os que subiram para adorar durante a festa, havia alguns gregos. Estes, pois, se dirigiram a Filipe, que era de Betsaida, da Galiléia, e lhe rogaram: Senhor, queremos ver Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, e André e Filipe o comunicaram a Jesus. Então a situação é essa. Jesus ele estava ali ensinando, de repente chega alguns gregos, né, considerados ou também como gentios, ou seja, fora do povo de Deus, né, o povo de Israel, e eles pedem o seguinte: nós queremos ver Jesus, nós queremos estar na presença dele, queremos aqui, né, de uma forma mais ampla, falar com Jesus ou tê-lo, a oportunidade de estarmos mais próximo dele. E aí, Filipe e André, Filipe vai lá, né, fala com André, André vai junto com Filipe e chama Jesus e comunica isso a Jesus. E a partir daí, Jesus começa a responder o comunicado de André e Filipe, e Jesus responde da seguinte forma, versículo 23. É chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Quem ama a sua vida, perde-a, mas aquele que odeia a sua vida nesse mundo, preservá-la-á para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. Agora, está angustiada a minha alma, e que direi eu? Pai, salva-me desta hora. Não, desculpa, é uma pergunta. Pai, salva-me desta hora, mas precisamente com este propósito vim para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. E então veio uma voz do céu: eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. A multidão, pois, que ali estava, tendo ouvido a voz, dizia ter havido um trovão. Outros diziam: foi um anjo que lhe falou. Então explicou Jesus: não foi por mim que veio esta voz, e sim por vossa causa. Chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Esse é o contexto, esse é o enredo da história. É uma resposta de Jesus a alguns que queriam vê-lo, e essa comunicação chegou até Jesus e ele responde desta forma. É uma resposta, assim, eu acho que talvez Filipe e André devem ter ficado, tipo assim, hã? Né? A gente só falou que eles queriam ver Jesus. E aí, Jesus dá toda essa resposta e provavelmente Filipe e André ficou sem saber o que responder aos gregos ou aos gentios que queriam vê-lo. Mas o que essa resposta de Jesus tem a ver com a situação dos gregos e os gentios quererem ver Jesus? Simplesmente que para essa hora,
para esse momento, Jesus está dizendo aqui que ele foi enviado pelo Pai. O que aconteceria? O que Jesus estava dizendo a esse povo? Ele estava ali, né, ensinando os seus, principalmente os judeus, a linhagem de Israel, o povo, né, escolhido, o povo do Antigo Testamento, todo o cuidado de Deus, todo apontando para o Messias, tudo apontando para o Salvador, para aquele que viria, mas ao ensinar eles, o outro povo, né, a consideração aqui são os dois povos, gentios e judeus, queria se achegar para ver Jesus. E Jesus fala assim: é chegada a hora. A partir de agora, está nos momentos finais dessa oportunidade, desse envio, dessa missão ser concluída. Então, Jesus estava apontando para a sua crucificação e o que aconteceria, e principalmente o que essa situação transformaria naquela realidade daquele momento. Justamente Jesus estava dizendo, a partir desse momento, a partir do que vai acontecer, a partir do que começa agora e vai se concluir lá na cruz, né? Que ele está dizendo aqui, quando o Filho do Homem for levantado, a partir desse momento, não vai mais haver essa separação. Todos serão atraídos a mim. Eu estou sendo enviado para o Pai, pelo Pai, para que essa separação acabe, para que o véu seja rasgado, para que a graça alcance a todos. E aqui Jesus não está de forma nenhuma, e a palavra de Deus também de forma nenhuma, está ensinando uma salvação universal, mas sim de que a salvação alcançaria todos os povos, sem discriminação de raça ou de etnia, mas a todos seriam levados o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Jesus está dizendo assim: quando eu for levantado da terra, na minha crucificação, o momento em que eu for levantado ali na cruz, o Jesus ele está dizendo que ali ele estaria trazendo uma mensagem ao mundo. E essa crucificação teria muitos simbolismos ali. Para alguns, seria simplesmente um espetáculo, ou algo que muitos ali, né, como nós podemos ler nos evangelhos que relatam a crucificação, o momento da crucificação, nós vemos ali que existia vários povos ali, vendo aquela situação, cada um com uma perspectiva diferente. Alguns ali simplesmente para ver mais um sendo crucificado, outros com a sua esperança perdida, né, como os discípulos que estavam esperando que Jesus, na forma do que os judeus aguardavam, seria o Salvador, na forma do líder político, aquele que lideraria uma revolução e estabeleceria ali o seu reino terreno. Outros, talvez, aquela possibilidade de ser curado, de algum milagre que precisaria na sua vida, estava ali pendurado na cruz, e outros ali, por vários outros motivos, existiam várias pessoas assistindo aquele espetáculo ou aquela mensagem trazida pela cruz. Mas, por outro lado, da forma espiritual, aquele espetáculo, aquele momento, Jesus está dizendo, quando eu for levantado da terra, existia várias situações ali que Deus estava preparando para aquele momento. Eu vou falar alguns textos e o Eric aí, o Luan, vai colocar na tela e os irmãos leem, tá? Para que a gente seja mais rápido aí. Então, eu não vou procurar aqui, os irmãos leem. Colossenses 2,15. O que estava acontecendo ali na cruz? Jesus estava tomando o poder dos principados e potestades. Estava tomando de volta para si o poder. Hebreus 12, 2.
Amém? Então ali, para muitos, Jesus estava sendo envergonhado ali na cruz, porque era a pior morte que existia entre os romanos, e era um simbolismo de vergonha ser crucificado. Mas Jesus, ele não levou em conta a vergonha que ele passaria ali na cruz, humanamente falando, mas ele olhou além da cruz. O que aquilo estava trazendo de glória ao Pai, e ele olhou que aquilo lá, no futuro, ele, com a sua obediência ao Pai, ele traria glória ao Pai, sendo colocado ali na cruz e recebendo sobre si toda essa vergonha. Efésios 2,16. Ele estava fazendo ali na cruz isso que ele está ensinando aqui, dando a resposta a Filipe e a André, para aqueles gregos, para aqueles gentios que queriam ver a ele. Ele estava derrubando a barreira de inimizade que existia entre nós, os seres humanos caídos, aqueles que foram destituídos da glória de Deus. Ali na cruz ele estava derrubando essa barreira de inimizade, criando um só povo. Colossenses 1:20 também vai falar sobre isso, que ele estava estabelecendo a paz. Colossenses 1:20. Amém? Gálatas 6:14. Amém? Então a cruz de Cristo, ela estava ali cumprindo toda a profecia que apontava para esse Cristo, para esse Messias, para esse Salvador, para esse rei que estabeleceria o seu reino, o seu trono, mas não de uma forma terrena, mas de uma forma espiritual, a se consumar depois no futuro, na glorificação, quando Jesus voltar, e aí sim destruir todos os inimigos, colocando debaixo dos seus pés, e aí sim estabelecendo um reino físico para todo o sempre, da onde nós poderemos ver este reino. Depois nós vamos ler outro texto também que fala sobre isso. Então, havia muito mais ali na cruz. Havia um amor sendo demonstrado. Havia o Deus que se importou com a humanidade caída e providenciou a nossa salvação, cumprindo assim a promessa de Gênesis capítulo 3, onde ele falou: eu vou consertar tudo, eu vou restaurar todas as coisas, e eu vou enviar um que fará isso. Então, ali na cruz, Jesus, ele assumiu a responsabilidade que ele tinha, e ele foi. Filipenses capítulo 2 vai falar bem sobre isso, que ele desprezou toda a sua glória, não desprezou de uma forma de que não tinha importância, mas que ele não levou em conta a sua glória, para assim obedecer ao Pai. E aí ele se fez carne, e aí ele se fez servo, e ele se fez obediente até a morte, e morte de cruz, e por causa da sua obediência, Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, porque ali na cruz, Jesus estava prestando um culto a Deus. Jesus, ele estava estabelecendo uma forma única, que o seu povo, ao olhar para a cruz, saberia como eles deveriam cultuar a Deus, como eles deveriam adorar a Deus. Seria o texto que eu deveria pregar nessa noite, né? 1 Coríntios 14, mas deixa para outra oportunidade. Mas ali, no culto que ele estava apresentando a Deus, ele foi a própria pregação, ele foi a própria mensagem. Ele disse qual seria a mensagem que deveria ser pregada ao mundo, e essa mensagem é: o véu do templo se rasgou, a parede de inimizade foi derrubada, a paz foi estabelecida, e essa notícia deve ser pregada ao mundo. A partir de agora, eu estarei sendo levantado,
e quando eu for levantado, eu atrairei todos a mim. De que forma Jesus atrairia todos a ele, sendo pregado na cruz, recebendo sobre si o castigo ou a punição terrena mais cruel da época, que todos, ao olharem ele naquela estrada carregando a parte da cruz que ele seria pregado, e sendo açoitado por aquelas ruas, todos, ao olharem para ele sendo levantado ali na cruz, teria como uma forma de alguém que estava recebendo o castigo merecido pelo seu pecado, ou uma forma de alguém que estava sendo humilhado. De que forma, assim, Jesus atrairia todos assim? Isaías profetiza bem sobre isso, dizendo que naquele momento da sua paixão, do seu cumprimento por essa obediência ao Pai, ele não tinha parecer nem formosura. Todos que olhavam para ele o desprezavam. Ninguém via nele beleza alguma ou algo que o atraísse, para que pudesse ter algo a se apegar. Mas Jesus está dizendo aqui que, nesse momento, ele atrairia todos a ele. Porque aqueles a quem o Espírito Santo levasse essa mensagem ao coração, aqueles que olhassem para a cruz e tivessem ali, pelo Espírito Santo, a direção de que aquele momento, aquela situação era por causa deles, aqueles seriam atraídos de forma perfeita. Jesus, ele passou todo o tempo do seu ministério terreno, os 3 anos que ele ensinou, dizendo que ele era, quem ele era e o que ele veio fazer. Então essa mensagem foi pregada, e essa mensagem foi dita, e foi dita, e foi dita durante 3 anos. Mas muitos creram nele, outros simplesmente ouviram e ficaram com aquela mensagem na sua cabeça, remoendo. Outros ignoraram, mas esses 3 grupos estavam ali, aos pés da cruz, sendo atraídos por ele naquele momento em que ele foi levantado. Quando nós pensamos em algo que nos atrai, algo que prende a nossa atenção, nós pensamos em algo belo, em algo que tem a sua beleza visível, e nós podemos trazer várias coisas à memória. Por exemplo, aqueles que gostam de carro, quando olham um carro passando, né, desses modelos mais chiques aí, os seus olhos chegam a brilham. Aqueles que gostam de passear ou de viajar, né, ao verem uma paisagem linda, logo se maravilham com aquilo. Outros vão por várias situações daquilo que possa te atrair, prender a sua atenção. Mas, quando você é mais atraído ainda, não fica só em prender a sua atenção, você fica em desejar aquilo para você. E aí você vai um pouco mais além em querer possuir aquilo. E dessa forma, nós somos atraídos por algo que é belo. Mas o que poderia nos atrair mais do que o Evangelho? O que seria mais belo do que aquela mensagem na cruz? O que seria mais belo do que um Deus que está ali demonstrando todo o seu amor, e o seu amor de uma forma sacrificial, de uma forma a se doar? O que nós podemos considerar mais belo do que isso? E por isso Jesus está dizendo, do momento em que eu for levantado, eu atrairei todos a mim. Mas muitos ali, como eu disse, podem ter sido atraídos simplesmente para estar ali observando um espetáculo. Outros, porque viram algo ali, queria saber o que estava acontecendo. Mas vamos nos atentar por aqueles que foram atraídos porque ouviram a palavra, porque ouviram a mensagem, porque ouviram Jesus falar: é necessário que o Filho do Homem seja morto, seja entregue na mão dos pecadores. Mas não esqueçam dessa palavra: ao 3º dia eu estarei de volta. Eu ressuscitarei, para que se cumpra a profecia, para que se cumpra a palavra de Deus. Em 1 Coríntios capítulo 15, Paulo, falando do Evangelho, ele vai dizer assim, que o Evangelho é a boa notícia de que Cristo, ele veio ao mundo segundo as Escrituras. Cristo morreu por nós segundo as Escrituras.
e Cristo ressuscitará segundo as Escrituras. É as Escrituras que anunciam, e Jesus, ele exortando em algum momento os fariseus, ele diz assim, vocês olham as Escrituras, porque vocês cuidam ter nela a vida eterna. Vocês observam elas com bons olhos, porque vocês sabem que elas estão falando sobre a vida eterna. Mas o que vocês esquecem de observar é que essa vida eterna, essa pessoa, isso que as Escrituras testificam, está diante de vocês. É de mim que as Escrituras testificam, é de mim que elas falam, é para mim que vocês vão ser atraídos. E nós precisamos realmente nos perguntar, será que nós encontramos beleza no Evangelho? Será que nós ficamos, muitas vezes nós cantamos aquela canção do Apocalipse, né? E tem um momento em que chega na canção e ela diz assim, maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir o teu nome. E aí a música até para, né? Para que realmente a gente faça aquilo que a gente está cantando, a gente para um momento e fica maravilhado, extasiado, que é o momento para nós meditarmos no nome de Jesus, no Evangelho, no que foi feito por nós, na beleza, naquilo que nos atraiu, que nos chamou para si, que nos prendeu e que a partir dali nós não conseguimos mais ir para outro canto. Nós não conseguimos mais sair da presença do nosso Senhor Jesus Cristo, mas constantemente nós precisamos nos perguntar, nós estamos maravilhados com o Evangelho, nós estamos atraídos por esse Evangelho, porque foi por nós, foi por nossa causa, foi uma demonstração de amor que não tem igual. Romanos 5, versículo 6 e versículo 8. Romanos 5, 6 e 8. Vamos organizar melhor essa leitura aí? Vamos ler de novo? Olha só, é por você. Leia entendendo que esses pecadores, que esses fracos, somos nós. Então, leia se colocando no lugar desses versículos. Vamos ler o versículo 7 também, eu não sei porque eu falei 6 e 8, é 6 a 8. Vamos lá. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Por nós, há beleza maior do que isso. Alguém que assumiu o seu lugar, alguém que olhou para você e viu que você era fraco, alguém que olhou para você e viu que você era ímpio, alguém que olhou para você e viu que você não teria condição de se salvar por suas próprias forças e falou assim, eu vou lá, eu vou pagar o preço, eu vou assumir o lugar dele ali na cruz. E Jesus sabia muito bem o que o esperava. Ele diz assim nos versículos que lemos, para isso, para essa hora, com esse propósito, foi que eu estou aqui. Versículo 27. João 3,16, um texto bem conhecido. Vamos lá? Amém? Deus, ele enviou o seu Filho ao mundo. Esse Filho, ele foi enviado e ele sabia disso. E aí Jesus, ele diz que é com esse propósito que ele veio. É para esse momento que ele veio. Para que aqueles judeus que estavam preocupados se os gregos, se os gentios poderiam ou não chegar à presença de Jesus,
se eles poderiam ou não ouvir, sentar com Jesus e ouvir os seus ensinamentos, se eles poderiam ou não também ter a vida eterna. Jesus diz assim: é para esse momento que eu vim, para que nós hoje pudéssemos sentar aqui e ouvir a palavra do Senhor, pudéssemos louvar ao Senhor, pudéssemos orar ao Senhor, como o pastor Ciro conduziu a igreja aqui, nos ajoelharmos e saber que Jesus está ouvindo a oração da igreja. É para esse momento que Jesus veio, para que nós não precisássemos ficar preocupados, quem pode, quem não pode ouvir a palavra do Senhor. E Jesus, a resposta dele é assim: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Jesus, ele sabia que sem a morte não haveria remissão de pecados. Hebreus capítulo, não lembro o capítulo, Hebreus vai dizer que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Todo o Antigo Testamento, todas as simbologias, todo o sacrifício, toda a direção que Deus deu, apontava para Cristo. E os sacrifícios relacionados a perdão de pecados, a oferta pela culpa, a qualquer outra coisa simbolizando isso, era feito com derramamento de sangue. Pegava-se um animal puro, perfeito, né? O melhor que pudessem achar, não podia ter nenhuma mancha, nenhuma fratura, não podia ter nada, entre aspas, um animal inocente e perfeito, colocava-se lá na pedra do altar, e aí o sacerdote vinha e sacrificava aquele animal, no lugar da sua culpa, da sua oferta. Mas não era só isso que era feito, a pessoa não simplesmente pegava, dava lá para o sacerdote, ele ia lá e fazia isso. A pessoa tinha que ficar ali do lado com a mão na cabeça do animal, sabendo que aquele animal estava ali morrendo porque você errou, porque você pecou, e você estava colocando aquele animal no seu lugar. E aí, nós, quando olhamos para a cruz, nós sabemos que não foi um simples animal, nós sabemos que não foi qualquer vida que foi ceifada, mas a vida do Filho de Deus. E não é simplesmente não, né? Mas o Filho perfeito, o Filho que não pecou, o Filho que veio a essa terra, que viveu toda a situação de vida que você poderia viver, mas ele olhou para esse mundo e disse: não tenho prazer nenhum em fazer as coisas desse mundo. Eu tenho prazer em obedecer ao meu Pai, porque na obediência do meu Pai, eu vou cumprir o propósito para o qual eu fui enviado. Para esse momento eu fui enviado, e para cumprir esse propósito, então não tem outro prazer a não ser agradar ao meu Pai. No capítulo 4 de João, quando Jesus está ali conversando com a mulher samaritana, e os seus discípulos chegam e trazem comida, e aí os discípulos falam para ele comer, e ele fala assim: eu não estou com fome, eu já tenho outra comida para comer. A minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Eu sou alimentado por Ele, pela vontade dEle, pela palavra dEle, pelo ministério que Ele me deu. E aí os seus discípulos ficaram sem entender. E aí Jesus, aqui Ele está dizendo: eu sei que o ministério que Deus me deu, que o meu Pai me confiou, é morrer pela humanidade. É assumir o seu lugar, e para isso eu preciso ser perfeito. Para isso eu não posso pecar, para isso eu não posso ter mácula, não posso ter mancha, e eu preciso assumir o lugar de cordeiro perfeito, e eu preciso ir como uma semente do grão de trigo, morrer para que eu possa produzir fruto. E Jesus estende isso de uma forma mais ampla. No versículo 25 ele diz assim, a partir do 25, e ele está dizendo isso de si mesmo, mas também da sua igreja, dos seus discípulos. Porque ele está falando assim: o grão de trigo precisa morrer para que produza frutos. Mas também
nós sabemos que nós, como discípulos de Jesus, precisamos também morrer para que possamos produzir fruto. E ele vai dizer aqui da sua própria vida e apontando para os seus discípulos, ele diz assim: quem ama a sua vida perde-a, mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservá-la para a vida eterna. Jesus ele não fez questão nenhuma da sua vida, porque ele precisava morrer para a vida desse mundo, para poder assim dar vida eterna. Como o Pai tem a vida em si mesmo, ele também hoje pode dar a vida. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, ali estará também o meu servo. Prestem bem atenção que Jesus estava indo para a cruz. Jesus ele está falando aqui da sua caminhada a partir de agora até a cruz. E ele está dizendo assim: aonde eu estou, aquele que me segue também estará. O meu servo, o meu discípulo, aquele que quer me seguir também precisa ir à cruz. E quando nós vamos à cruz de Cristo, nós deixamos a nossa vida para trás e nós matamos ela ali na cruz. Nós matamos ela em Jesus e nós passamos a viver por Ele, a viver nele, ser conduzido por Ele. E quando nós estamos na cruz, nós não temos tempo para olhar para a nossa vida, nós não temos tempo de fazer questão desta vida terrena, e principalmente quem está ali crucificado não consegue olhar para trás. Não consegue olhar para trás e continuar desejando as coisas que antes faziam, mas a única visão que ele tem é para frente. A única visão que ele tem é para Cristo, é para o autor e consumador da sua fé, porque ele está sendo crucificado com Cristo e vive não mais ele, mas Cristo a partir daí vive em nós. Cristo a partir daí vive na sua igreja. Gálatas 5:20, Paulo diz sobre isso. Romanos também, capítulo 6, se não me engano, o versículo 4 também diz sobre isso. Agora está angustiada a minha alma. E que direi eu? Olha que interessante. Jesus está sabendo ali do momento que ele vai passar, o que ele precisa fazer. E ele não diz assim: o que eu vou fazer? Né? Que rumo eu vou tomar? Né? Para onde eu vou? A pergunta dele é: o que eu vou dizer? Que direi eu nesse momento? E nós sabemos ali, porque os outros evangelhos relatam o momento em que Jesus está no Getsemane orando, e a alma dele está tão angustiada, que uma das orações dele é: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Passa de mim esse momento. Mas Jesus, ele está aqui dizendo: que direi eu? E era justamente essa oração que ele estava se referindo. Porque ele diz assim: eu vou dizer, Pai, salva-me desta hora, me livra desse cálice, passa de mim esse cálice, se for possível, para que eu não precise beber. E aí, dentro da sua oração, e dentro daquilo que Jesus está dizendo aqui, que ele faria na prática lá na sua oração, mas precisamente com este propósito vim para esta hora. Jesus olha além do Calvário, Jesus olha além da cruz, Jesus olha além do túmulo, Jesus vê os frutos que o grão de trigo colheria ao ser morto, ao ser plantado na terra. E aí ele levanta a sua voz e diz: não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. E aqui nesse momento ele está dizendo: o que eu vou dizer? É para essa hora que eu vim. É para isso que eu fui enviado. O que eu estou fazendo? O que eu estou pensando? Não vou pensar isso. É: Pai, glorifica o teu nome. Eu vim aqui com esse propósito, glorificar o nome de meu Pai. Para esse momento eu fui enviado. Seja feita a tua vontade. Igreja, irmãos, discípulos de Jesus, nós precisamos no nosso dia a dia, na nossa vida cristã, olhar para a nossa vida, olhar para toda a situação que estamos passando, para todo momento em que estamos vivendo, e assim como Jesus está dizendo aqui para nós, não fazer questão nenhuma da nossa vida, mas olhar para o Pai e não dizer: Pai, livra-me de passar por situações da qual, por causa do teu nome, eu tenha que passar. Mas, Pai,
glorifica o teu nome na minha vida. Pai, que com as minhas atitudes, que com a minha fala, que com o meu viver, o teu nome seja glorificado. Não foi isso que Jesus ensinou na sua oração? Quando os discípulos chegaram para ele e falaram assim, ensina-nos a orar. Nós precisamos saber como orar. E aí, os judeus, eles aprendiam a orar do seguinte, ó Deus de Abraão, ó Deus de Isaac, ó Deus de Moisés, ó Deus que fez isso, que fez aquilo, ó Deus que faz e acontece. E Jesus ensina uma nova oração. E ele diz para a sua igreja, ele diz para os seus discípulos, ore assim, Pai. Não é mais o que Deus fez no meio do seu povo lá na frente, como o pastor Ciro pregou aqui na última vez, mas é o que Deus está fazendo nos seus filhos, é o que Deus está fazendo na sua igreja, é o que Deus está fazendo através da sua vida, é o que Deus está fazendo a partir do momento em que não há mais dois povos e um só povo. Ele está atraindo todos a si, e nós precisamos, a partir do momento em que olhamos para a cruz, com fé, ser salvo, alcançados pela vida eterna, começarmos a olhar para cima e falar, Pai, Pai. E quando estamos reunidos como igreja, Pai nosso que estás no céu. Pai nosso, é nosso Pai, é aquele que cuida, é aquele que conduz, é aquele que dá a direção, é aquele que é o patriarca. Nós não vivemos mais em um mundo em que nós não sabemos o sistema que vivemos, mas nós sabemos que estamos num mundo em que vivemos um sistema patriarcal. O nosso Pai conduz todas as coisas, o nosso Pai rege todas as coisas, o nosso Pai nos ensina todas as coisas, e Ele, assim como Jesus disse, não nos deixou órfãos. Nós não estamos abandonados aí, nós não estamos largados aí, nós estamos nos cuidados do nosso Pai, que nos adotou pelo seu Filho, que foi levantado na cruz, e ao ser levantado na cruz, nos atraiu para Ele. Mas que beleza nós estamos achando em outras coisas a não ser na cruz. Que maravilha tem nos atraído, que não tem sido a cruz. Se é a cruz que nos atraiu, se é o Jesus levantado na cruz que nos atraiu, a partir desse momento, Jesus está dizendo, não ame mais a sua vida. Não faça questão mais da sua vida, porque se a sua vida não morreu, se a sua vida não foi enterrada, você de maneira nenhuma pode dar fruto. Porque você só vai dar fruto se a sua vida antiga morrer. Se a sua natureza humana morreu. E aí sim, vocês estarão nele. Como em Romanos vai dizendo, nós fomos enxertados nele. E nós estamos nele. João 15 também vai dizer que sem ele nada podemos fazer. Porque agora sim, nós estamos sendo luz para o mundo. Agora sim nós somos sal da terra. Agora sim nós somos alguém com um propósito. E sabendo qual é esse propósito. Jesus diz assim, eu sei que foi para isso que eu vim. E nós, como filhos de Deus, nós como igrejas do Senhor Jesus, sabemos para que estamos aqui. Nós sabemos o porquê que Jesus nos atraiu. Nós sabemos o porquê que nós chegamos aos pés da cruz, atraídos pela beleza do Evangelho, pela maravilha do Evangelho. Então nós precisamos clamar a Deus, porque não existe falta de luz na sua igreja. Não existe falta de chegar em qualquer situação de trevas e dizer assim, acabou as trevas aqui. Não existe isso. Aonde a luz chegar, aonde a igreja chegar, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O que pode estar faltando é falta de discernimento espiritual, de você saber o porquê você está, para que você está e glorificando a quem você está nesse lugar. Esses dois tipos de oração nós precisamos fazer assim como Jesus. Você tem orado, Pai, salva-me, me tira daqui, faça alguma coisa, muda a minha vida. Ou você tem orado, Pai, glorifica o teu nome. Eu estou aqui como filho
E para isso o Senhor me enviou. Aqui o Senhor me colocou. Glorifica o teu nome. Usa-me. A resposta de Deus para Jesus, mas não por causa de Jesus, mas por causa daqueles que estavam ouvindo, foi: eu já tenho glorificado. O Antigo Testamento inteiro mostra que Deus glorificou o seu nome. E ele diz: ainda glorificarei mais na cruz, a partir da cruz, ainda glorificarei mais. O povo ouviu, mas ouviu apenas um ruído. Não teve claro aquilo que Deus estava falando. E muitos têm ouvido a mensagem da cruz sendo pregada. Muitos têm estado na presença do que está sendo pregado, mas ouvindo apenas um ruído. Não têm se dado conta de que a igreja está pregando uma mensagem, de que constantemente nós, com a nossa vida, com a nossa fala, com a nossa obediência ao Pai, nós estamos pregando uma mensagem. E assim, muitas vezes, a palavra do Senhor diz que, assim como foi nos dias de Noé, Noé pregou durante 100 anos e ninguém deu bola, até o momento em que a porta da arca se fechou. A responsabilidade nossa não é se as pessoas, nós tentarmos pregar de uma forma em que nós vamos abrir o ouvido da pessoa e enfiar a mensagem lá dentro. A nossa responsabilidade é obedecer, é pregar. E muitos vão ouvir essa mensagem como um ruído, mas muitos vão ouvir como salvo, como alguém que quer e que entendeu que a cruz é a maior beleza, é a maior mensagem que existe e não tem outra coisa que o atrairá pela mensagem que vai ser pregada, e ele vai se dar conta de que o que a igreja está pregando é uma mensagem, e essa mensagem é de salvação, é de boas novas, é de alguém que está chamando essa pessoa para o arrependimento, e ela vai se prostrar diante da cruz. Vamos assumir o nosso papel assim como Jesus assumiu o dele, e foi obediente até a morte. Vamos pregar enquanto temos tempo, enquanto é dia. Vamos pregar que Jesus salva, que o véu do templo se rasgou, que não há mais trevas que possam impedir a luz de se achegar. Jesus, ele está dizendo claramente aqui que a partir da cruz, o príncipe desse mundo foi expulso. Não há mais reino de Satanás, não há mais escravidão. Aonde a mensagem da cruz chegar, ela chega para salvar. Ela chega para abrir os olhos, para abrir o ouvido. Ela precisa ser pregada com fé, com convicção daquele que foi enviado para pregar e sabe por que está aqui. E essa pessoa que está aqui para pregar essa mensagem, para assumir esse papel, é nós, como igreja. Amém? Deus abençoe a sua palavra, que Deus nos dê direção, que Deus nos dê condição, nos dê ousadia de cada dia assumir esse papel e não achar mais beleza nenhuma a não ser no Evangelho que nos atraiu, que nos salvou, que nos trouxe para si e nos deu a responsabilidade de anunciar essa salvação a outras pessoas.